Boa noite. Bem-vindo ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma realização do Centro Espírita Semente Cristã. Nós ficamos felizes por estarmos retomando esse trabalho nessa sexta-feira, um trabalho de divulgação do Evangelho à luz da doutrina espírita, e queremos compartilhar com vocês esses momentos de estudo, de aprendizado, de consolo e de esclarecimento que a doutrina espírita nos traz. Nesses momentos em que estamos isolados em nossas casas, o Evangelho é uma excelente companhia para todos nós e o momento requer muita reflexão, e isso o Evangelho nos proporciona. Então vamos agradecer a Deus, sim, em todos os momentos da nossa vida, por tudo que Ele nos propicia, pelas bênçãos que recebemos em nossas vidas. Agradecer ao Mestre Jesus, que com certeza está no comando desse planeta, organizando para que a ordem se restabeleça, para que fiquemos bem. Então vamos refletir com o seu Evangelho nessa noite. Rogando a Ele bênçãos, força, amparo, assistência, para que a gente prossiga nessa nossa lida, confiante, na certeza de que logo, logo estaremos retomando as nossas atividades, a nossa vida, dessa feita mais renovados, com melhores pensamentos, com melhores sentimentos, porque acreditamos que todo esse momento que estamos vivenciando nos traz muita reflexão e com certeza muita transformação para a humanidade. Então, em nome do nosso Mestre amado Jesus, nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Nós vamos trabalhar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, os itens 10 e 11, que tratam do esquecimento do passado e os motivos de resignação. E vamos, juntamente com os ensinamentos do Livro dos Espíritos, no capítulo da volta do Espírito à vida corporal, o item esquecimento do passado, trazer essa reflexão à luz do Evangelho e dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos no Livro dos Espíritos. E vamos começar com a pergunta 393 do Livro dos Espíritos, que é uma pergunta que se assemelha muito àquilo que a gente questiona no nosso dia a dia, o que muitas pessoas perguntam a respeito dessa questão do esquecimento do passado. Kardec fez essa pergunta aos Espíritos. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Muita gente questiona isso. Como é que eu vou me lembrar, resolver uma situação que eu não sei nem que eu estou devendo? Se eu nem me lembro do que aconteceu no passado, como é que eu vou aproveitar disso? E os Espíritos nos falam que cada existência para o homem como se fosse a primeira. É como se estivesse sempre a recomeçar. Então, o homem é responsável, sim, pelos seus atos, e ele não se lembra. Existe uma razão maior para isso, como nós vamos ver ao longo do Evangelho. Mas, com certeza, ele pode tirar muito proveito dessa existência, mesmo não lembrando o passado. Deus entendeu, nos diz o Evangelho, de lançar um véu sobre o nosso passado, porque a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos ou exaltar-nos o orgulho, e assim atrapalhar o nosso livre-arbítrio. Imagina a gente lembrando quem foi no passado. Se o nosso passado tiver sido um passado de erros, como geralmente é, nós não somos espíritos puros, nós não estamos num planeta de expiação e provas por acaso, com certeza nós tivemos reencarnações, vivências, aonde nós causamos muito dano aos nossos irmãos ou a nós mesmos. Isso iria nos humilhar. Lembrar o passado, está a relembrar o erro, está a relembrar a situação que nós praticamos contra o outro ou contra nós mesmos, e isso poderia ser muito humilhante para o ser humano. Da mesma forma, como poderia exaltar o nosso orgulho. Porque muitas vezes nós precisamos retomar a experiência numa situação diversa da que nós vivenciamos no passado.
Então, se eu tive poder, se eu tive riqueza, se eu tive glórias e agora eu estou numa situação difícil, mas com aquele orgulho ainda do passado, isso também pode fazer com que eu me exalte, como a gente vê ainda hoje, criaturas vestidas de mendigos em situações de miséria, mas ainda com uma pose, com um orgulho muito grande, daquela vivência do passado, dizendo que foi esse, que foi aquele, dado como louco aqui na Terra. Então, isso iria atrapalhar o nosso livre-arbítrio. A gente não ia andar lembrando do erro da gente, do mal que a gente cometeu, ou de quem a gente foi. Isso iria atrapalhar o nosso livre-arbítrio. Então, Deus achou por bem colocar esse véu do passado, esse esquecimento, de forma que a gente esteja aqui recomeçando do zero, vamos dizer assim. Em todas essas circunstâncias, seja de humilhação, seja de exaltação, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. E por que ia causar perturbação nas relações sociais? A gente lembrar desses estados de erros ou dessas situações que viessem exaltar o nosso orgulho. Porque, veja bem, se nós fôssemos recordar, como nos diz o Evangelho, dos nossos precedentes atos pessoais, nós igualmente nos recordaríamos dos outros homens também, dos atos das outras pessoas, do que resultaria talvez os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele o véu seja lançado. Então, lembrar o passado não é só lembrar o meu passado, se nós estivéssemos vindo com essa condição de lembrar o passado. A gente ia lembrar o passado das outras pessoas também. E a gente ia andar na rua dizendo, esse me tirou isso, esse fez isso comigo, esse e aquilo. E todos olhando um para o outro e se acusando mutuamente, que tumulto, que caos na nossa sociedade. Então, Deus, sabiamente, colocou esse esquecimento para que a gente pudesse recomeçar em paz. E na questão 392, os Espíritos nos dizem que não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Então, esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. A gente ficaria sempre entre a vida passada e a vida de hoje. Esse momento eu vivi ontem e eu estou vivendo isso hoje. Então, como é que a gente ia ser senhor de si diante de uma situação dessa? Então, melhor que não se lembre. Melhor que o esquecimento esteja presente. Porque nós renascemos, nos diz o Evangelho, no meio em que já vivemos. Estabelecemos de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhe hajamos feitos. Então, dentro de um lar, se encontram, na maioria das vezes, seres que já vivenciaram outras experiências juntos e que muitas delas não foram muito felizes, que muitas vezes chegaram a ter atos extremos de agressão, de violência um contra o outro, ao ponto muitas vezes de tirar a própria vida ou de usurpar os bens daquelas pessoas. E aí nós estamos juntos, vivenciando as mesmas relações, no mesmo grupo. Como é que a gente vai reparar o mal que fez ao outro, lembrando do mal que ele nos fez ou que nós fizemos a ele? Sem lembrar quantos atritos em família, sem a pessoa saber o porquê que não suporta o outro. E quantos atritos que muitas vezes chegam a situações gravíssimas, como de pais e filhos, um tirando a vida do outro, mãe e filho, tudo mais, situações que não se encontram explicações, mas que na realidade ali se encontram criaturas que já vivenciaram experiências muito difíceis e sem lembrar estão dessa forma. Imaginemos se lembrasse para todo momento estar colocando para o outro, você fez isso comigo e você fez isso comigo, e que tumulto em casa, na sociedade, onde quer que estivesse. Se reconhecêssemos nelas, nas pessoas com quem convivemos, as a quem odiamos no passado, o ódio nos despertaria outra vez no íntimo, ou nos sentiríamos humilhados em presença daqueles a quem houvéssemos ofendido. Tem pessoas que muitas vezes, conversando conosco, nos dizem assim, eu não sei porquê, mas eu não suporto a convivência com essa pessoa.
Eu não suporto meu pai, eu não suporto a minha mãe, eu não suporto meu irmão. Já ouvi de mães, eu morro de vergonha, mas eu não gosto do meu filho. E chorando, sem entender como é que isso pode acontecer. Não é um filho, não tenho o que amar, por que eu tenho esse sentimento contra ele? Porque, na realidade, falta esse esclarecimento dessas vivências, dessas experiências, de quem são os nossos familiares, quem são aqueles seres com os quais estamos vivendo e qual o objetivo da nossa vida, das nossas reencarnações em família. Então, para nos melhorarmos, nos diz o Evangelho, concedeu-nos Deus o de que necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que seria prejudicial. Então, Deus não precisava, não achou que fosse conveniente nos enviar para cá lembrando o passado, de maneira nenhuma. Ele nos deu o que é essencialmente necessário, que é a voz da consciência e as tendências instintivas. Quer dizer, nós vamos ter sempre aquela voz que vai nos alertar, que vai nos chamar a atenção, que vai nos corrigir em um determinado momento, como nós vamos entender daqui a pouco, quando nós abordaremos mais detalhadamente essa questão, e as nossas tendências, que cada um pode se observar e saber. Eu não devo ter sido coisa muito boa no passado, porque o que eu penso, o que eu sinto, o que eu tenho vontade de fazer, ou o que eu faço, já deixa claro quem eu fui no passado. Então não preciso lembrar, basta que eu observe quais são as minhas tendências. Então, ao nascer, nos diz o Evangelho, traz o homem consigo que adquiriu, nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Então, todos nós vimos com as nossas conquistas do passado. Nós nascemos de acordo com o que nos fizemos nas vivências passadas. Daí, muitas vezes, num determinado momento da vida, os pais se surpreenderem com os filhos, principalmente quando chega naquele período que ele desperta, que diz que o espírito se assenhora realmente e se torna senhor de si. E a gente diz, meu Deus, eu não reconheço essa criatura, era uma criatura tão amável, agora é tão rebelde, é tão grosseiro, é tão agressivo. Por quê? Porque o espírito assumiu a sua maturidade naquele momento, e aí ele vai mostrar quem ele era, quais foram as conquistas que ele trouxe do passado. E aí a gente recebe essa criatura justamente para educar, para amar, para conduzir pelo caminho do bem, e ela tem um novo ponto de partida justamente a partir do momento que nasce, em que não vem lembrando de nada, e que tem aquele período da infância para ser educado, para ser amado, para ser orientado. E tudo isso em prol da elevação e da melhoria dessa criatura. Então, se nós somos punidos, se nós sofremos, se nós temos grandes dificuldades na vida, com certeza é porque nós praticamos algum mal dessa natureza no passado. E nós estamos aqui respondendo, como diz Jesus, ceitil por ceitil. Então, não temos, é certo, durante a vida corpórea, a lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Graças a Deus. Nós não temos essa lembrança. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, mas concita a resistência daqueles pendores. Então, nós trazemos, de vidas passadas, como nós falamos, algumas tendências. Nós não lembramos o que fomos, mas as tendências a gente traz, como nós falamos agora há pouco. Muitas vezes, nessa vida, a gente gostaria de não lembrar certas coisas que viveu. Algum momento que a gente passou, a gente não gostaria de lembrar, nem que ninguém lembrasse. A gente não gostaria de ser reconhecido diante de um momento que a gente cometeu uma atitude que naquele momento a gente não tinha o equilíbrio necessário. Quantas vezes que a gente não gostaria que fosse divulgado, que fosse falado, que fosse comentado, que alguém olhasse para nós e nos apontasse como alguém que teve um momento de desregramento ou desequilíbrio nessa vida. Então, imagina ainda a carga do passado. Então, nós temos, sim, as nossas intuições, nós temos, sim, as nossas tendências.
Nós temos, muitas vezes, a capacidade de ser muito irritado, de ser muito grosseiro, de ser muito agressivo, de ser muito violento. E às vezes a gente diz, isso são espíritos. Não, são as nossas tendências. Muitas vezes são as nossas tendências. É o que tem em mim, é o que eu construí até então. E isso se expressa de forma assim, momentânea, ou já é o meu referencial, as pessoas olham e já dizem, ela é assim mesmo, é uma pessoa agressiva, grosseira, uma pessoa inconsequente e tudo mais. Por quê? Porque é a minha característica, é o que eu conquistei até então, é o que eu trago do passado, são as minhas tendências. Agora, o que faz a voz da consciência? Muitas vezes, mediante momentos tais, ela nos alerta. E a gente pode perceber como que uma vozinha que nos diz assim, não faça isso, está errado, não vá por esse caminho, isso não vai dar certo. E o que a gente faz? Muitas vezes surda a consciência. Se der errado é problema meu, parece até que a gente está dialogando com uma pessoa. E é a voz da nossa consciência que está nos alertando para que a gente não cometa nenhuma falta, para que a gente não volte a reincidir naqueles momentos agressivos, violentos, grosseiros, seja de que natureza for do passado. Então, nós temos para ser observadas as nossas tendências, para a gente saber quem foi. Quem é esse ser que está aqui, como é que ele reage. E temos a nossa consciência, que se a gente ouvir, a gente vai estar sempre sendo alertado, sempre, como que uma intuiçãozinha no pensamento chega para a gente, como nós falamos, para a gente não fazer isso, não fazer aquilo. E muitas vezes já ouvi pessoas dizer, conversando em alguns momentos de atendimento fraterno, a pessoa dizer, até me veio um pensamento de não fazer besteira, mas eu fiz e acabou e tudo mais. Então, a consciência, ela está conosco ali, alerta a todo momento. Então, nós temos essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente nos assalta e que instintivamente resistimos. Quer dizer, vinha aquela ideia de fazer uma coisa errada e a gente diz, não vou fazer isso não. Não vou fazer, isso não é legal. Muitas vezes a gente acha que isso foi uma conquista da educação dos pais. Sim, também. Mas na maioria das vezes é porque nós estamos dando ouvido à nossa consciência, que está nos alertando. Não vá por esse caminho. Não faça isso novamente, não reincida. Isso não é bom, isso não é belo, isso não vai ser bom para o seu espírito, para a sua vivência. Então, essa consciência, essa intuição que vem através do pensamento, é que vai nos auxiliando. E a gente não precisa lembrar de nada, basta que a gente esteja atento a esses dois elementos, nossas tendências e a nossa consciência. Suas atuais tendências más indicam que lhe resta a corrigir em si próprio, nos diz o Evangelho. E é nisso que deve concentrar toda a sua atenção. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bom e do que é mal e dando-lhe força para resistir às tentações. Então, toda tendência má que venha até nós, que muitas vezes a gente até se envergonha de um pensamento, meu Deus, o que é que eu estou pensando isso? O que é que eu estou desejando isso? Isso são as nossas tendências, que vêm e que cabe a nós, mediante ouvir a nossa consciência, rejeitar. Dizer, não, agora é outro momento. Não vou fazer mais isso. Não vou repetir isso aí. Então, essa voz da consciência está nos advertindo do que é bom e do que é mal. E nos dando força para resistir às nossas tentações. Não estamos sozinhos em nenhum momento. E esse esquecimento, ele só ocorre durante esse momento que nós estamos na carne. Durante o momento em que nós estamos despertos, nós não lembramos. Mas quando nós retornamos à vida espiritual, o espírito retorna às suas lembranças do passado. Mas, com certeza, no momento em que ele esteja em condições de se deparar com essas lembranças. Mas não é somente depois da morte, nos diz o Evangelho, que a gente tem acesso a essas lembranças. Nós recobramos a nossa lembrança, muitas vezes, quando nós adormecemos e o nosso espírito se liberta.
E lá no mundo espiritual nós temos mais consciência daquela experiência que nós viemos realizar, do porquê da gente estar vivenciando aquele momento. E isso muitas vezes faz com que a gente se reforce para a luta, com que a gente muitas vezes volte, foi dormir pensando em desistir de uma situação, eu vou acabar com isso, eu não quero mais isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e quando acorda pensando diferente. Não, vou ter paciência, vou ser tolerante. Por quê? Porque muitas vezes, quando despertou no mundo espiritual, o espírito, consciente do seu compromisso, da sua responsabilidade, compreendeu um pouco mais daquele momento que estava vivenciando e aí tomou uma resolução de ser forte, ser firme e continuar adiante a sua vivência, a sua experiência, muitas vezes não muito boa. E aí Kardec pergunta aos espíritos, como conciliar isso com a justiça de Deus? Como é que nós vamos conciliar esse esquecimento com a justiça de Deus? Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de modo as teria evitado. Então reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar o que vem, que ele pode, numa nova existência, reparar. Então a justiça de Deus se manifesta justamente nessas condições. A gente não lembra aqui, mas quando a gente chega no mundo espiritual, quando a gente retorna depois da morte, a gente reflete sobre o que fez, percebe onde errou, aonde não devia ter agido dessa ou daquela forma, e muitas vezes pede uma nova oportunidade. E Deus nos dá essa nova oportunidade, aonde nós vamos escolhendo as provas semelhantes àquelas que a gente viveu, com aquelas mesmas criaturas, com aquelas mesmas situações. A gente pede a espiritualidade, me permita voltar novamente com essas pessoas nessa situação, para ver se eu supero esse momento difícil na minha vida. E aí, com certeza, nós vimos, acompanhados dessa nossa consciência que adquirimos lá no mundo espiritual e que vai estar sempre dizendo, lembra, você pediu, você prometeu, você disse que ia ser diferente. E aí, diante dos quadros de dificuldade, de dor, a gente para e pensa assim, não vou fazer isso, de maneira nenhuma. A vontade vem, o sentimento vem, o pensamento vem, mas a determinação agora é do meu livre-arbítrio, da minha escolha, e eu digo não vou fazer isso. E aí, muitas vezes, é nesses momentos que o espírito dá aquele salto evolutivo, supera aquela dificuldade. E algumas pessoas perguntam, sim, mas nós podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? As pessoas querem demais saber. Como é que eu faço para saber o que eu fui no passado? Como nós dissemos, não precisa saber, basta se observar, saber quais suas tendências, que você já vai saber exatamente quem foi no passado. Mas nós sabemos que tem muitos irmãos que despertam no mundo material com uma lembrança muito clara do que foram no passado. Nós temos aí exemplos, muitas vezes, relatos de crianças que estão relatando a sua vida espiritual no passado, a sua vivência passada, dizendo quem foram, dando dados que, uma vez buscados, pesquisados, são comprovados. Então, algumas criaturas trazem essas revelações sobre o passado. Mas, com certeza, nem sempre isso é muito bom para o espírito. Muitas vezes causa muito sofrimento, causa muita dor. Então, não é interessante a gente ir buscar o passado. Basta, como nós dissemos, observar as nossas tendências, que nós saberemos do nosso passado, com certeza. E aí, os espíritos nos dizem, o homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará então julgar do que foi, não pelo que é, e sim pelas suas tendências. Mais uma vez estamos repetindo aqui. Não precisamos saber do nosso passado. Se queremos saber quem fomos, vamos com certeza julgar pelo que nós somos agora. Quais são as nossas tendências?
E aí, com certeza, saberemos quem fomos no passado. Então, dentro desse esquecimento, muitas vezes nós trazemos muitas lutas, muitas dores, muitos sofrimentos, muitas dificuldades. E aí nós precisamos de algo que o Evangelho nos chama de resignação. Nesse capítulo, Jesus nos diz: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Então, a resignação é que vai fazer com que a gente viva a experiência difícil, dolorosa, na certeza de que aquele é o nosso medicamento para o nosso sofrimento, para as nossas dores. E é com ele que vamos nos curar. Então, o Evangelho nos diz: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as vossas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Eu sei que não é fácil a gente ser feliz porque está sofrendo. Há quem diga assim: os espíritos adoram sofrer. Não, os espíritos não adoram sofrer. Nós adoramos ser felizes. Mas é muito bom saber por que sofremos. É muito bom saber como sofrer, porque temos a consciência de que estamos sofrendo em virtude de débitos que contraímos, de dívidas que nós contraímos diante da lei. E que se passarmos por essas dificuldades aqui na Terra, com essa resignação, com certeza nós estaremos poupando, tirando das nossas vidas sofrimentos que poderão nos aguardar na vida futura. Então, ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, o Senhor dirá: nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Por isso que são bem-aventurados os aflitos, porque estão resgatando débitos, ao passo que aqueles que estão aqui, como nos diz o Evangelho, ociosos, consistindo a felicidade apenas na satisfação do amor próprio, nos gozos mundanos, esbanjando da saúde, da harmonia, da paz dos nossos irmãos em humanidade, com certeza nós iremos recomeçar a tarefa numa situação muito difícil. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no porvir. O homem que se assemelha a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do seu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Então, Deus nos permite, e nós temos que ser gratos, tipo esse devedor aqui, que chega para nós e diz assim: olha, se você me pagar hoje a 100ª parte do seu débito, está tudo quitado. Vai ficar livre, não vou mais te atormentar. Quem não gostaria de ter essa chance aqui na Terra? E quem não se sentiria feliz por suportar toda espécie de privação para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficaria agradecido? Ah, mas eu tinha um débito enorme e o meu credor vai me cobrar só uma 100ª parte. Se eu pagar, eu vou ter que fazer alguns sacrifícios, mas eu vou me libertar. E com certeza eu vou me submeter a qualquer sacrifício para me libertar desse débito, para não ter mais ninguém me cobrando nenhuma conta. Ainda vou agradecer por ele ter me concedido essa oportunidade. Então, tal é o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque depois de haverem quitado estarão livres.
Quem não fica feliz quando quita uma conta que estava difícil de pagar, que está livre, graças a Deus? Agora, nos diz o Evangelho, se porém o homem ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Então, se eu vou pagar o meu carnê e já saio da loja devendo mundos, comprando absurdos, quando é que eu vou ficar livre dos meus débitos? Da mesma forma é aqui na nossa vida. Se nós estamos aqui já resgatando débitos e mesmo assim estamos contraindo outros, isso vai ficar sempre cada vez mais difícil. Sempre eu estarei com débitos e débitos a resgatar. Porque se eu não resgatar nessa, nas próximas, com certeza, eu estarei ali na dor, na dificuldade, no sofrimento, que eu não gosto nem um pouquinho. Entre essas faltas, nos diz o Evangelho, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, a nova dívida que contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. Então, se eu estou respondendo pelos meus próprios erros, pelos meus próprios débitos, Deus está me dando essa condição. E mesmo assim, eu estou reclamando de Deus, achando que Deus é injusto, com certeza, eu não estou me quitando diante da lei. Muito ao contrário, eu estou agravando os meus débitos. E aquilo que eu deveria colher com o sofrimento, passa a não mais existir. É como se aquele tempo tivesse sido um tempo de sofrimento em vão. Eu nada aprendi. E a lei não vai me libertar dos meus débitos simplesmente porque eu estou rebelde diante de Deus. Então, aquele que encara a vida pelo prisma da vida espiritual, que tem essa certeza de que nesse momento vivencia uma experiência dolorosa em função do seu passado, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-se-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento logo passará. Então, imediatamente, mediante desses conhecimentos que a doutrina nos traz, nós entendemos, esse momento eu estou vivendo nessa encarnação, porque é necessário. Mas eu não vou viver eternamente isso, eu vou ter outras existências, e em outras eu serei mais feliz. Porque na próxima eu não terei mais esse débito, enodoando a minha vida. Isso se eu fiz por merecer. Então, essa certeza de um próximo futuro mais feliz nos sustenta e anima. E longe de nos queixar, nós agradecemos aos céus as dores que podem avançar, que estão fazendo com que avancemos. Agora, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Então, a criatura que não acredita que exista uma outra vida, que existam outras oportunidades, que esteja aqui respondendo pelo que deve, ele sofre com as dores que traz, porque não entende o porquê disso aí. E isso é um peso enorme que ele acumula sobre si mesmo. Então, o esclarecimento, as orientações que o Evangelho nos traz, que a espiritualidade nos traz através da codificação espírita, aqui, como nós vimos alguns momentos do livro dos Espíritos, do Evangelho, faz com que nós possamos compreender melhor as nossas vidas, as nossas dores, e aí a gente saber como se posicionar diante dela. Porque se eu sei que o mal vai acarretar o mal para mim no futuro, ou mesmo agora, é muita ignorância da minha parte continuar realizando o mal. Então, a partir do momento em que eu me conscientizo de que o que eu sofro hoje é decorrência do erro do passado, se eu tenho inteligência, vamos dizer assim, se eu tenho conhecimento, se eu tenho sabedoria, eu procuro trilhar minha vida de uma forma diferente nessa encarnação, para que eu possa, uma vez quitar desses débitos,
ter um crédito ilimitado diante de Deus. Porque assim como acontece aqui na terra, quando somos bons devedores, também no céu, diante de Deus, a história se repete. Então eu queria terminar essa nossa conversa do esquecimento do passado e desses motivos de resignação diante das dores e dos sofrimentos que trazemos e que a gente não lembra a causa, com uma narrativa do Richard Simonetti que se encontra no livro Bem-aventurados os Aflitos. A narrativa se intitula A Dor que Não Redime. É bem interessante. É um conto. E diz que na extensa fila de recém-desencarnados, à espera de uma definição quanto ao seu futuro, 2 espíritos conversavam sobre suas experiências. E um dizia: fui casado, deixei esposa e 2 filhos. O outro responde: interessante, eu também. Tive câncer no estômago. É muita coincidência. Foi o mal que me matou, diz o outro. Então sabe como é sofrido esse final de existência. Eu vou dizer, nem me fale. Lutei por 3 anos contra a doença, submetendo-me a tratamentos diversos. E aí o outro responde: sei bem o que é isso. Também penei por 3 anos. Desencarnei relativamente novo, com apenas 63 anos. Aí o outro diz: parece brincadeira. É o cúmulo da consciência, porquanto também estou retornando nessa idade. Incrível, 2 biografias idênticas, diz um deles. É verdade. Não sei para onde vamos, mas certamente estagiaremos no mesmo lugar que há de ser bom. Jesus ensinava que os sofredores estão destinados ao céu. Aí o outro diz: Deus o ouça. A fila andou. Viram-se os gêmeos nas dores diante de São Pedro na portaria do além. Após examinar detidamente a ficha do primeiro, o porteiro celeste o convidou a tomar o elevador sideral e subir para o céu. O segundo, animado, preparou-se para o idêntico destino. Para sua surpresa, o santo determinou: o elevador irá para baixo, levando-o ao purgatório. O condenado logo reclamou: creio haver um engano. Meu companheiro tem ficha absolutamente igual à minha. Sofreu o mesmo que eu e foi para o céu. São Pedro, imperturbável, informou: sim, mas há um detalhe. Ele nunca reclamou. É um conto, é uma história, mas é bom a gente refletir sobre essa questão da dor bem vivenciada e a dor mal vivenciada. Muitas vezes, alguém passa uma vivência de dor, mas numa dor sua, consolada, esclarecida, e outro rebelde, se sentindo injustiçado, acusando a providência, levando a sua dor para todos que estão em redor. Então, essa pequena alegoria que ilustra a afirmativa do Espírito Lacordaire no item 18, quando nos diz: poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Então nós precisamos, diante da dor, diante do sofrimento, não desanimar. Buscar reforço, buscar consolação ou apoio nessa prece, que vai nos fortalecer, que vai desenvolver a nossa fé na bondade de Deus. E aí sim, com certeza, Deus vai nos consolar. Mas Deus não consola desespero, revolta. De maneira nenhuma. Então, o assistente Silas, no livro Ação e Reação, uma obra psicografada por Chico Xavier, através do Espírito André Luiz, nos diz: quando a nossa dor não gera novas dores e nossa aflição não cria aflição naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento.
Quando o enfermo sabe acatar os celestes desígnios entre a conformação e a humildade, traz consigo o sinal da dívida quitada. Então, todas as vezes que nós vemos pessoas resignadas diante da dor, diante do sofrimento, essa dívida está em processo de encerramento. Ali está um sinal de que aquela dívida está sendo quitada. Portanto, meus queridos, o esquecimento do passado, nos diz o Evangelho, é um acréscimo da misericórdia divina para que trilhemos nossa jornada sempre de cabeça erguida. Eu não me lembro quem eu fui, ninguém lembra quem eu fui, ninguém me aponta o dedo, ninguém me acusa. Eu tenho liberdade para transitar nessa vida de cabeça erguida, refazer a minha estrada, refazer o meu caminho, me recompor diante de mim mesmo, diante da lei de Deus, diante da sociedade, muitas vezes daquela sociedade a quem eu prejudiquei, eu trouxe agravos e tudo mais. Então, a misericórdia divina nos propicia isso, uma jornada sempre de cabeça erguida, mediante esse nosso esquecimento do passado. E a resignação, nos diz o Espírito Lázaro, no capítulo 9, é o consentimento do coração, força ativa, porquanto carrega o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então, quando nós somos resignados, esse consentimento do coração que diz, eu não sei porque que eu estou sofrendo, eu não me lembro se eu fiz mal a ninguém, se eu devo alguma coisa, nada. Mas não vou me revoltar de maneira nenhuma. Confio em Deus, na sua divina justiça, na sua bondade, na sua misericórdia. E tenho a certeza de que se Deus é justo, esse momento que eu estou vivenciando é o melhor para mim. Então, diante desses ensinamentos de Jesus, que a doutrina espírita nos traz, nós temos elementos de compreensão para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, para as nossas dificuldades. Sejamos gratos a Deus por tudo que acontece em nossas vidas. E prestemos bem atenção às nossas tendências, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, aos nossos desejos, para a partir daí começarmos o nosso trabalho de transformação, escutando a nossa consciência, quando ela nos diz, pare, não vá por esse caminho, não haja dessa forma. E com certeza, nós estaremos sim construindo uma outra estrada, plana, segura, tranquila, que irá nos levar a um futuro melhor. Então vamos agradecer a Deus por mais esses ensinamentos trazidos pela bondade do nosso Mestre amado Jesus e pela espiritualidade amiga e protetora que nos trouxe esses ensinamentos através da codificação espírita. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, ampare a todos os nossos irmãos em humanidade, a todos nós, porque somos carentes do seu amparo, da sua proteção, da sua bênção. Nos conceda serenidade, tranquilidade, fé, confiança, para passarmos de cabeça erguida pela nossa estrada de dor, de dificuldade, na certeza de que um futuro melhor nos aguarda, que Deus está conosco, não estamos sozinhos. E que possamos, se Deus quiser, logo, logo, estarmos com a vida organizada, o nosso planeta equilibrado, mas com uma certeza, agora mais conscientes, de que Deus existe, de que a sua presença se faz necessária em nossas vidas, e que é Ele o nosso Pai, que cuida, que vela por todos nós, e que é a Ele que nós temos que nos entregar sempre. Então que Deus nos abençoe, nos ilumine, cuide de nós, que Jesus, o governador espiritual desse planeta, que com certeza está a zelar com as suas equipes amigas, para que tudo volte à normalidade. Abençoe os nossos lares, abençoe os nossos familiares, abençoe a nossa sociedade, os nossos governantes, abençoe o nosso planeta Terra e receba no amparo da espiritualidade amiga e dos irmãos que trabalham no mundo espiritual,
toda essa leva de irmãos que estão retornando ao mundo espiritual nesse momento. Muita paz e em nome de Jesus encerramos o nosso evangelho de hoje.